Então, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Pai, eu peço que a tua graça venha ser sobre nós essa noite. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação para compreendermos o chamado, a profundidade do chamado com o qual o Senhor nos tem chamado. Nos faz entender a revelação por detrás da letra, nos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa série de mensagens. Nos edifique em Ti, Senhor, nos ensina a Tua santa palavra, que nós estejamos abertos à Tua santa revelação. Ah, meu Deus e meu Pai, eu oro por todos os que estão aqui, os que estão assistindo, Pai, esse culto pelo YouTube, e aqueles que vão ver depois, revisitar essa pregação. E eu peço que o Senhor ministre, libere, Senhor, a revelação, libere o crescimento, libere tudo que o Senhor tem determinado pelo seu divino poder na vida de cada filho e filha, e que todos saiam daqui verdadeiramente alimentados pela tua santa palavra. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos falar sobre os fundamentos da fé cristã. Isso está baseado no texto de Hebreus, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Pode sentar aqui, irmã. Tá? Pode sentar. Eu quero que vocês sejam todos ministrados, tá bom? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Então veja, a doutrina de Cristo, ela se resume a esses 6 tópicos aqui: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, não é um só, é pelo menos 3, da imposição das mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, é nisso que se baseia a doutrina de Cristo. Por isso nós chamamos de os fundamentos da nossa fé. Se você não sabe esses 6 tópicos, eu convido você a nas próximas semanas, você não perder um culto. E se perder, você no mínimo assumir um compromisso comigo de ir lá no nosso canal e ver a pregação que vai estar disponível para estudar em casa. Porque pode acontecer, né? De você não conseguir vir por um motivo ou outro. Mas entenda, se você tem coisas aqui que você sabe um pouco, tem coisas aqui que você sabe muito, e se brincar, tem coisa aqui que você não sabe nada. E nós queremos trazer essa base. Às vezes nós temos que voltar lá na base. Por quê? O que acontece com uma construção? Quando você descobre que já não dá mais para trabalhar naquela casa, naquele prédio. Você leva um engenheiro na sua casa, ele aparece umas fissuras. E ele olha para sua casa e fala o seguinte: vamos ter que derrubar. Vamos ter que fazer outra casa aqui. Por quê? Porque toda a base dela está comprometida. Não dá mais para subir. Aí, às vezes, você fala, eu quero fazer um sobrado. O que ele vai fazer? Bom, vamos reforçar essa viga aqui, vamos fazer uma coluna ali, aqui, então a gente faz os arremates ali, e dá para subir uma outra estrutura em cima. Às vezes ele vai falar isso, mas tem hora que ele vai falar, não tem jeito. Vai ter que derrubar. E às vezes é isso que tem que acontecer conosco. Nós temos que voltar para descobrir se hoje, o que vivemos hoje, está alinhado com que tudo que Deus ensinou, ou se nós aprendemos algo errado, e esse erro nos levou para um desvio. O famoso atalho. Você pegou um atalho, né? Pensa da seguinte, vocês devem ter visto esses dias a história de um rapaz que foi abandonado numa mata, não viu?
E a menina falou: "Ah, ele não acompanhou meu ritmo e tal", e eu abandonei ele, né. Eu sei que agora é o negócio do cachorro, né, que é a bola da vez, né. Mas até esses dias atrás era um menino que sumiu lá na mata. Se ele sumiu, é porque ele não seguiu um caminho, ou provavelmente ele entrou num lugar que não tinha marcação. Por ele pegar qualquer caminho, o que que aconteceu com ele? Se perdeu. E ficou, se eu não me engano, que uns 20 dias, não foi? Foi uns 20 dias, não foi? Ele tipo, ó, tá fazendo agora, tá fazendo até propaganda, né, o menino agora, né, eu acho que só não fez por Rexona, diz que o Rexona, o slogan dele é "nunca te abandona", né, acho que só não fez por Rexona, mas o resto, já fez para Burger King, já fez para um monte aí, aproveitou, usou a sabedoria que Deus deu, né, falou, né, o pessoal fala assim: "Se tem um limão, o que que você faz? Você corta e faz uma o quê? Uma limonada", né, assim que o pessoal fala, né. Então ele aproveitou a situação, mas o que eu quero falar é o quê? Quando você entra num caminho e esse caminho não é o caminho correto, você vai se perder. E talvez, no caso dele, teve volta, mas tem muita gente que não consegue voltar. Sabe aquela pessoa que você encontra que já tem 20 anos de fé e parece que a pessoa está mais louca do que lúcida? Não fala coisa com coisa? Você pergunta, ele fala uma coisa de Deus, fala ali do espiritismo, fala não sei do que, fala dali, você fala, meu Deus, que confusão! Por quê? Porque acabou se afastando da base. E quando você volta um pouquinho antes, né? Você volta lá no 5:11. Olha o que que ele vai falar bem aqui, ó. Sobre o que temos muito que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Porque quando já devíeis ser mestres, necessitais de que vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus. Chegastes ao ponto de precisar de leite e não de alimento sólido, porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade, e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para discernimento tanto do bem quanto do mal. E aí ele entra aqui. Entenda, isso aqui é uma repreensão para a igreja. Ele está falando, vocês já deviam ser mestres. Vocês deveriam já estar ensinando pessoas, e toda vez que vai um apóstolo, vai um presbítero, vai um bispo, vai alguém enviado da igreja para falar de Bíblia, o que que ele tem que falar? Fundamento do arrependimento da obra morta, fé em Deus, doutrina do batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Eles não conseguem avançar. Isso aqui ele chama de leite. Temos uns bebês aí, né? Estão começando a ser inseridos na alimentação, mas você pode dar qualquer coisa para ele? Você tem que pegar a papinha, né? Amassar ela, né? Por quê? Porque dependendo do que você entregar para ele, ele vai o quê? Engasgar, vai passar mal, porque ele ainda não, o seu estômago, todo o seu intestino ainda não está pronto para receber um alimento mais forte. Não tem comida que você come que você até soa, né? Fala, essa comida tá forte, né? Aí você tá comendo e tá suando ali. Por quê? Imagina se um adulto já sofre com uma comida, imagina um bebê. Ele está dizendo o seguinte: tem coisas que eu gostaria de falar para vocês, mas se eu falar para vocês, vocês não vão suportar. Vocês vão passar mal com essa revelação, com esse ensino, com essa doutrina. Então ele fala: isso aqui, ó, eu não quero mais falar sobre isso. Aí ele fala assim, ó: isto faremos se Deus permitir. Ou seja, ele já não quer mais falar desse assunto. Ele fala: igreja, está na hora de vocês avançarem no conhecimento. Está na hora de vocês se aprofundarem na revelação de quem é Cristo, de quem é o Pai, de quem é o Espírito Santo, como ele opera na sua vida, como ele opera na igreja,
Qual é o plano final que Ele tem para mim e para você? Deus já revelou tudo, mas você sabe dizer? Você consegue explicar? Se eu te chamar aqui agora, explica para mim o que é arrependimento de obras mortas, explica para mim o que é a fé em Deus. Fala para mim sobre os batismos, está no plural, é mais de um. Fala para mim o que é esse negócio de imposição de mãos, o que é isso? Fala para mim sobre a ressurreição dos mortos e fala para mim o juízo de Deus. Será que a gente vai conseguir? Eu sei que hoje tem inteligência artificial, que tá terrível, né? Aí você fala assim, ó, eu vou responder esse pastor aí, ô Gemini, fala para mim o que é esse negócio de arrependimento de obra morta. Aí ele vai te dar a resposta, pastor, eu tenho a resposta pro Senhor. Aí eu vou te pegar, por quê? Porque você foi na inteligência artificial. Ela não tem revelação do Espírito Santo. Aí eu vou poder ir para cima de você. Você entende? Você tem que buscar onde? Na fonte. O que Deus tem para falar para mim, para você. Eu não sei se você sabe, você que usa inteligência artificial, eu não sei se você sabe, mas o chat GPT, ele mente. Eu não sei se você sabia disso. Para ele te dar uma resposta, ele inventa qualquer coisa. Ele inventa qualquer coisa. E aí tem muita gente, tem muitos pastores fazendo pregações com inteligência artificial. E a igreja recebendo. Está recebendo o quê? Que alimento que é esse? Eu gosto de cachorro quente, mas diz que aquela tal da salsicha é um veneno, é o que todo mundo fala. Até hoje eu não vi ninguém morrer comendo salsicha. Mas dizem que é um veneno, né? Entendeu? Não é? Aí eles tentam mostrar que eles pegam as carcaças dos animais, né? Tritura tudo e aquilo que é a salsicha. Eu olho assim, às vezes quando eu venho, sempre eu pego um caminhãozinho desse, eu olho e falo, ó, mais cachorro quente pra nós. Né? Mas, vocês entendem o que eu quero falar? A importância de vocês comerem um alimento extremamente nutritivo. Eu não quero que vocês saiam por essa porta falando que lugar gostoso, que gente bonita, gente legal, a gente se abraça, tal. Não, gente. Eu vou ser sincero, isso aí você encontra em muitas igrejas, tá? E tem igreja que faz melhor que nós. Eu lembro que uma vez eu e minha esposa, a gente foi numa igreja lá em Campo Grande. Nós saímos maravilhados de lá. E eu tentei implantar um negócio aqui, quando a gente voltou. Eu fiquei maravilhado com a recepção deles. Falei, nossa, top isso. A recepção da nossa igreja nasceu de eu visitar essa igreja. Porque eu fiquei maravilhado como eu fui recebido. Então, existem igrejas com muito mais excelência. Nós vamos alcançar muito mais excelência? Vamos sim. Porque cada dia nós nos aperfeiçoamos. Amém? Mas entenda, para mim o mais importante é que você saia daqui falando, nossa, que palavra. Não porque eu preguei bonito. Não, não é isso. Mas você entender que saiu deste altar, seja de mim ou de qualquer pessoa que subiu aqui, saiu uma palavra viva para o seu coração. E que você ficou a semana inteira pensando, meditando, falando: nossa Deus, eu não tinha pensado nisso, né? Que revelação que me foi entregue. Seja na quinta, no domingo, seja num culto das mulheres, seja numa reunião dos homens. Veio uma palavra aqui e me alimentou. E aí vem a luta, vem a tristeza, você vai lembrar do quê? Da palavra. E você vai continuar firme. Amém? Então vamos prosseguir. Já falamos quais são os fundamentos, são esses 6, tá? Conforme Hebreus 6, nós vamos caminhar sempre nesse Hebreus capítulo 6, dos versículos 1 ao 3. É nesses que a gente vai caminhar. Temos que entender uma coisa. O fundamento, todo o fundamento. O fundamento de uma casa vai ser o cimento, o tijolo, o concreto, o ferro. Esse é o fundamento de uma casa. O nosso fundamento é a própria pessoa de Cristo.
Se você se fundamentar em mim, você vai quebrar a cara. Se você se fundamentar na sua esposa, no seu marido, você vai quebrar a cara. Se você se fundamentar no seu trabalho, uma hora você pode ser mandado embora. Se você se fundamentar na sua empresa, no seu empreendimento, uma hora as portas podem se fechar. Então você só pode ter um único fundamento na sua vida: Cristo. O próprio Cristo é o seu fundamento. Olha Mateus capítulo 7, 24 e 28. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então veja, Jesus está falando de areia e Jesus está falando de rocha. A Bíblia ela é muito enfática quanto a isso. Quem é a rocha? Você deduz quem é a rocha? É o próprio Senhor Jesus. Cristo é a rocha. E a areia? Qualquer outra coisa. Tenta pegar a areia do mar e fazer uma casa para você ver o que vai acontecer. É isso que ele está falando. Qualquer outra coisa que não seja Cristo, tudo que você edificar que não seja em Cristo, vai vir o quê? Vai vir a chuva, vai vir os rios, vai vir os ventos e vai cair. Essa casa é você. A rocha é o próprio Senhor. Talvez a gente tenha aquela imagem, né? Mas como é uma casa na rocha e uma na areia? Você começa a fazer um cimentinho, sobe um tijolo na rocha e aí tá tudo bem? E eu na areia, será que é essa a imagem? Não é essa a ideia. A ideia é você ir cavando até você chegar na rocha. E ali você começa a subir o fundamento. Então você cava, 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 cava até chegar na rocha. E aí você vai subindo o cimento, vai subindo tudo. Então você precisa mergulhar de tal maneira que você esteja o quê? Conectado com o Senhor Jesus. É nisso que tem que estar a sua fé. É nisso que tem que estar a sua vida. Se você estiver edificado em qualquer outra coisa que não seja Cristo, eu vou dizer para você: a chuva vai chegar, o rio vai chegar. Eu não sei se você lembra do texto de Isaías: se passares pelo fogo, não vai se queimar. Se passares pelas águas, ele disse que te livraria da água. Ele disse que te livraria do fogo. Pergunta para Daniel. Pergunta para Sadraque, Mesaque e Abednego. Pergunta para os soldados que levaram os três e morreram só na porta. Só deles chegarem na porta, o fogo os consumiu. E os três dançou lá no fogo. O nosso Deus não é um Deus que livra do fogo. Ele livra do poder do fogo. Para que todos vejam que como é possível você ter passado uma luta como essa e você ainda está em pé. Como é possível você ter vencido uma afronta dessa e ainda estar em pé? Como é possível tantas calúnias, tantas difamações, tanta coisa, onde muita gente já teria se matado, se feito tanta coisa, mas você ainda está ali, ó, chorando, mas em pé. Angustiado, mas em pé. Porque quem te sustenta é a rocha que é Cristo. Por isso que você, quando eu chego na sua casa, você fala para mim que está passando uma luta. Você nunca vai ouvir eu falar assim: "Não, você vai vencer porque eu estou com você". Você nunca vai me ver falar assim. O que que eu vou falar para você?
Vou orar por você, vou orar junto com você. Você vai vencer isso, porque eu vou unir a minha fé à sua, porque nós temos um Deus e nós dois vamos buscar esse Deus. E eu creio que esse Deus responderá a você, porque Ele é o seu Deus e seu Pai. Que a esperança não está em mim e em ninguém, a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você tem que aprender que o verdadeiro fundamento é Cristo. Então agora, sabe o que você tem que fazer? Tarefa para vocês. Vasculhe a sua vida e descubra aonde Cristo está e aonde Cristo não está. E aonde você não enxergar Cristo, descarta isso da sua vida. Olhe para a sua vida. Você está no trabalho. Você entende que Cristo está lá com você? Foi Cristo que abriu essa porta? Você está para tomar uma decisão. Cristo está nessa decisão? A sua vida está em Cristo, não está em Cristo? Você tem que fazer essa avaliação. Tudo que você fizer tem que estar fundamentado em Deus. As suas decisões têm que estar todas balizadas em Deus. Deus só garante quem faz o que Ele quer. Se você faz o que você quer e você vive da sua maneira, você está por conta. Mas se você entregou a sua vida ao governo de Cristo e falou: Cristo, seja feita a tua vontade, não a minha, você viverá o maior alinhamento da sua história. Você viverá a maior direção. Não vai lhe faltar direção, não vai lhe faltar livramento, não vai lhe faltar cuidados. Que Cristo seja o seu pleno fundamento. Entenda, como Cristo é o nosso fundamento, o terreno é o nosso coração, a habitação do Espírito Santo. Então, nós temos um problema. Muitos de vocês podem ter vindo para Cristo assim, ou se vieram para Cristo, acabou acontecendo. Muitas feridas, muitas marcas, muitas mágoas, muitas situações que fizeram com que o seu coração se tornasse um terreno infrutífero. Então a palavra não entra no seu coração, o amor de Deus não entra no seu coração. Você tem dificuldade para até estar sensível ao mover do Espírito Santo. Às vezes você entra na igreja, vê uma pessoa pulando e você fala: Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Todo mundo pulando e só eu que não pulo. Entenda, não é questão de pular ou não, é questão de sensibilidade, porque às vezes você não está pulando, mas você está sentindo um gozo, uma alegria. Você está sentindo algo assim que tem pessoas que está pulando não está sentindo o que você está sentindo. E se você relatasse, essa pessoa falar, eu abro mão de pular só para sentir o que você está sentindo. Mas às vezes as coisas da vida nos endurecem de uma tal maneira. Eu não consigo mais ouvir o Espírito Santo. Eu não consigo mais entender a direção de Deus. Aí a gente fala assim, eu estou no silêncio de Deus. Não, você está na dureza do seu coração. Porque Deus está ali falando, 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 mas seu coração está tão duro que você não consegue compreender. A Bíblia diz que Deus fala, gente. Uma hora Deus vai falar com voz, outra hora Deus vai falar com impressão, outra hora Deus vai usar alguém para entregar um sonho, uma visão, outra hora Deus vai usar alguém para entregar uma palavra profética, outra hora Deus vai falar num louvor, outra hora Deus vai falar pela palavra, e a maneira que Ele mais fala é pela palavra. Tem o hábito todo dia de tirar uma palavra. E diz para mim se Deus não vai falar com você. Qualquer coisa, não tem aquela caixinha de promessa? Se a preguiça estiver grande, tem aquela caixinha de promessa? Compra ela e tira 3 versículos todo dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero ver se Deus vai falar com você. Mas fala, quando você comprar a caixinha, você vai falar bem assim, ó. Eu quero aquela da admoestação. A da bênção deixa pra lá. Eu quero aquela. Eu lembro que a gente tinha uma caixinha da promessa que eu não gostava nem um pouco dela.
A pessoa que fez aquela caixinha só tinha puxada de orelha. Você tirava lá e pá, e pá, e pá, eu falava: "Mas Deus". Aí quando estava muito doído o negócio, eu falava assim, tinha umas 2, 3 caixinhas, né, "Vou nessa da benção aqui, porque aquela ali tá difícil, você tá doido". Mas quando fala: "Não, agora tá na hora de eu levar uma puxada de orelha, deixa eu vir nessa aqui", que hoje só tem a da benção só. Quando eu falo bênção, são só as promessas, não tem? Mas é bom ter as puxadas de orelha também, né. Pra quê? Pra você olhar e falar assim: "É, isso aqui eu tenho que ver. Isso é, eu tenho que perdoar. É, eu tenho que seguir. É, eu tenho que fazer não sei o quê". Então é bom, né, você ter. Então, se você não quer, pega a Bíblia, falou: "Deus, dá uma palavra pra mim", e abre, e discirna o que que Deus está querendo falar com você. Porque às vezes, sabe o que que Deus quer? Que você medite na Escritura. Como diz Salmo 1, meditar de dia e de noite. Não é que Deus tem algo específico para falar, mas Ele tem algo a gerar em você. E aquela meditação, aquela contemplação da palavra vai gerar coisas eternas dentro de você. Amém? Então veja, se o seu terreno, o seu coração, ele está muito afetado, né? Aqui nós, se eu não me engano, vai ser Mateus 13, que é a parábola do semeador, que lá vai explicar as fases da semente, quais são os 4 tipos de corações, né. Depois você fala assim, ler palavra do semeador, estudar a parábola do semeador. São os 4 tipos de coração do ser humano, né. E aí, como eu falei, você precisa o quê? Cavar mais fundo para encontrar a rocha. E como isso acontece? Quanto mais nós somos ministrados pela palavra, quanto mais nós praticamos ela, mais o Senhor ele começa o quê? A retirar as impurezas e nos estabelece em Jesus. A palavra nos transforma, como está escrito em Hebreus 4:12. Ela penetra, ela é uma espada afiada. Ela discerne entre o bem e o mal, entre junta e medula, entre alma e espírito. Então ela entra dentro de nós, ela nos confronta. Segundo os maiores pregadores, diz que normalmente para saber se uma palavra foi boa, é se você foi confrontado com ela. Então quando você recebe uma palavra que afaga o seu ego, segundo os maiores pregadores, significa que essa palavra não veio de Deus. Não estou dizendo que, eu estou falando que os grandes pensadores falam isso. Mas se eu falo algo que mexe com a sua estrutura, você começa a pensar, eu preciso mudar isso aqui. Não, eu tenho que crescer nisso. Não, eu preciso fazer tal coisa aqui. Então houve uma transformação dentro de você, por mim, pela palavra pregada. Deus não lança, lembra que eu falei isso no culto passado? Ele não lança uma palavra sem propósito. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Então veja, a palavra de Deus ela vem, eu recebo ela com humildade e submissão, e essa palavra começa a trabalhar em mim. O que precisar ser removido será removido, o que precisar ser edificado será edificado, o que precisar ser consolado será consolado. E aí, por nós sermos transformados por essa palavra, então ela o quê? Não volta vazia para Deus. Ao você receber a palavra e se mover conforme a palavra de Deus, então o que que ele está dizendo aqui, ó? Ela fez o que ele determinou. Gerou uma nova criatura em você, gerou uma nova realidade na sua vida. Então agora você volta para ele cheio dessa graça, cheio do conhecimento, cheio da revelação do próprio Deus. Então, que você possa estar sempre recebendo essa palavra, lembrando que a palavra de Deus, ela não é
letras mortas. O que eu quero dizer com isso? Ela não é simplesmente palavras escritas como um livro qualquer que você lê. Toda a palavra de Deus, ela tem vida em si mesma. Eu não sei se você lembra como foi o embate de Jesus com Satanás. A Bíblia diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome e aí apareceu o diabo e disse: Você é filho de Deus? Então transforme essas pedras em pães. Você está com fome 40 dias. Você é como Moisés. Moisés jejuou 40 dias, tá? Depois mais 40 dias, tá tudo de boa, já pode entregar o jejum. E aí o que Jesus falou para ele? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás teve argumento? Essa palavra entrou como uma espada dentro do coração dele. Jesus não falou assim: está repreendido. Pai, manda fogo do céu, queima esse diabo aqui, como nós faz. Ele só falou: está escrito. Ele o confrontou pela palavra. A própria vida da palavra se encarregou de tratar com o diabo. E os 3 confrontos, ele disse nos 3: está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Depois, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E depois, por fim, ele disse: está escrito: somente a Deus adorarás e só a ele servirás. Aí Jesus falou o quê? Vai! Você já me tentou em todas as áreas, então agora você pode ir embora. Aí os anjos chegaram e o serviram. Então a palavra de Deus, ela é vida. Não pense, se você é desses que lá na sua casa tem ela aberta no Salmo 91, Salmo 23, Salmo 27, seja qualquer um que for, é uma imagem bonita. É uma imagem muito bonita, mas a vida dela está em, além de estar aberta, de você ler e crer nessa palavra. Então você lê, você crê e você manifesta essa palavra. Aí ela é vida para você. Aí ela vai gerar vida para você. Crescer no reino com os fundamentos errados nos levará à ruína e nos afastará da eternidade. Precisamos nos estabelecer na palavra de Deus. Lancemos fora todo falso fundamento. Desçamos a presença de Deus com sujeição e humildade, buscando a transformação diária em nossas vidas. Então, agora nós vamos entrar num período de confronto. As próximas semanas será um período de confronto. Talvez eu vou falar coisas aqui que você vai falar assim: "Ah, eu aprendi desse jeito". Glória a Deus por isso. E tem coisas que eu vou falar que talvez você vai falar o seguinte: "Não, eu não aceito isso. Não, não foi assim que eu aprendi". Aí eu vou te desafiar a fazer como o Bereano, a confrontar tudo pela palavra. Vocês já viram qual que é o meu estilo. Eu gosto de mostrar o texto bíblico para vocês. Para quê? Para provar que eu estou certo? Não necessariamente. Mas para ensinar você que tudo que eu falo precisa ter um fundamento, tem que ter uma base. Da onde eu tirei essa ideia? Se eu estou falando algo para vocês, da onde surgiu essa ideia? Surgiu de um texto. Se eu creio em Deus, por que, que eu creio em Deus? Por que, que eu entreguei minha vida para Jesus? Alguns aqui entregou a vida para Jesus, alguns não, a maioria, por medo do inferno. Essa é a grande realidade. Ó, tem um foguinho aceso ali, ó, tá esperando os outros. Tu vai entregar a vida para Cristo? Senão, ó, fogo lá tá aceso. Mas fala, não, vou entregar a vida para Cristo, não quero ir para esse fogo. Mas entenda, a melhor maneira de servir a Cristo, de vir a Cristo, se fosse possível, era qual? Eu quero vir a Ele para me relacionar com Ele. Não é por causa do inferno, não é por causa do lago de fogo, não, é por causa dele.
Eu vim para este mundo para servir a Deus, para adorar a Deus, para fazer tudo o que Deus quer. Então, eu entendi que, pela revelação da palavra, que só há um jeito, um caminho, só há uma verdade e uma vida, é Cristo. É Cristo. Esse é o caminho, esse é o fundamento, essa é a vida. E às vezes, por nós não estudarmos a palavra, e hoje eu sei que a internet hoje está terrível, está muito terrível. Você fica vendo aqueles vídeos lá, muitos ensinos, ensinos incompletos, mistura. Eu tô vendo agora que tá tendo um escândalo por causa de uma música que lançaram aí, que eu nem sei, parece que lançou esses dias a música, e o pessoal tá num auê, porque a música dá a entender que Deus venceu a Maria, o preto, né? E, né? Então, assim, sabe, eu venho de uma convicção, Deus não tem adversário. Eu venho dessa convicção. Deus não tem adversário. Quem pode contra Deus? Se todos os anjos, se nós e os anjos nos juntássemos contra Deus, teríamos alguma chance? Então, Deus não tem adversário, gente. Quem tem adversário é eu e você. A Bíblia diz que Satanás é nosso adversário. Ele não é adversário de Deus, ele é meu e seu adversário. Ele tenta se opor a nós, não a Deus. Esses dias eu ouvi um bruxo, um ex-bruxo, falando assim, que ele estava ali fazendo um trabalho, aí parece que a mulher se converteu, o marido não gostou, aí esse marido procurou esse bruxo, o bruxo falou assim, ó, para fazer esse trabalho eu vou cobrar X. Aí ele foi lá, falou, tá bom, e a sua mulher é o quê? Ela é cristã. Ele, sabe o que esse bruxo falou? Eu faço de graça. É cristã? Eu faço de graça. Aí ele foi lá fazendo trabalho, fez o trabalho e continuou insistindo, já fez o trabalho e tal. De repente, quando ele estava lá continuando o trabalho dele, o demônio, a entidade que o guiava, apareceu para ele. Sabe o que essa entidade falou para ele? Para tudo que você está fazendo. Não é mais para fazer o trabalho para essa mulher. Ele falou: não, eu recebi pagamento. Vai ficar feio para mim eu desistir. Meu nome vai pro ralo. Como que vai ser isso? Ele falou: não, Deus mandou que não é para fazer nada contra essa mulher. Então não é para fazer nada. Diz que o demônio virou as costas e sumiu. Demônio apareceu falando: Deus mandou que nós não podemos tocar nessa pessoa. Às vezes você fica, nossa, fizeram uma bruxaria para mim. Preocupado com o quê? A gente fica com medo dessas coisas, não fica? Quando você chega na sua casa, tem uma terra preta, um sapo amarrado. O que você faz? Você dá uma bicuda lá e, né? Ah, sai pra lá, sapo, e dá uma bicuda, fala, tá repreendido. Outro já procura o Ministério da Intercessão. Porque, segundo a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus? Maior é o que está conosco do que o que está no. Pronto, gente. Se a palavra falou, tá falado. Por que a gente vai duvidar? É para causar medo. Eles pedem essas coisas. Mas para nós cristãos, o que a gente vai fazer? Tá repreendido em nome de Jesus. Pode acontecer do Espírito Santo pedir algo para você? Pode. Ó, eu quero que você jogue uma água aqui na frente, eu quero que você jogue um óleo. Isso é coisa espiritual e não cabe eu discutir. Você entende? Então, ações, porque às vezes, sabe por que está mandando fazer isso?
Não é por causa da água nem por causa do óleo, é por causa da obediência. Porque muitos de nós somos desobedientes. Por isso que Deus fala, ó, pega a água e unge aí. Por quê? Porque Ele está provando a nossa obediência. Porque quem é fiel no pouco é fiel no ponto. Então tem coisas que é simplesmente pura obediência. E Deus está trabalhando a obediência em você. Porque Ele quer te elevar a novos níveis. E se você não aprender a obedecer agora, quando chegar lá em cima, tu não vai obedecer. Se tu não obedece agora, tu vai obedecer lá na frente? Então tu começa agora. Então, às vezes, sabe o que Deus vai falar? Entra nessa rua. Liga para fulano. Abraça cicrano. Diz que eu te amo para aquela pessoa. Você fala, eu? Eu falo nada disso? Eu? Não sabe, Deus fala, não sabe falar um eu te amo em meu nome para aquela pessoa e quer que me envia para as nações? E quando chegar nas nações, você vai fazer o quê? A hora que Deus começar a dar os comandos. Você entende o que eu estou falando? Então nós temos que aprender a nos sujeitar a Deus em todas as coisas. Não, a Bíblia, quando ela vai falar do diabo, ela vai falar o seguinte: resistir ao diabo. Vocês lembram, né? Eu fiz até um teatrinho aqui, né, do que é resistir. Vocês lembram? Hã? Vem aqui, Raimundo. Chega junto. É para ficar didático, né? Para vocês gravar, né? O que que é. É óbvio que ele vai ser o diabo, né? É óbvio, né? É. Não, a gente pode inverter, não tem problema, né? Então o que que acontece? Eu sou o crente. Eu vou inverter, então. Você é o crente. Fica aqui. Não, fica aqui. Você é o crente. Que eu sou maior, todo mundo pensa que o diabo é grandão, né? Então, tá aqui. A Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós, não é? Resistir é o quê? O diabo chega e vem. Qual que é o papel dele? É ficar firme, pelo menos. Não é retroceder. Então eu tô aqui, ó. Você não vale nada. Eu vou acabar com você. Eu odeio você, ó. Eu tô tentando empurrar ele para trás para ele desistir da caminhada dele. Por ele estar alicerçado em Deus, o que que ele vai dizer? Está repreendido. Cai por terra. Sangue de Jesus tem poder. Então ele vai me resistindo. E ao me resistir, eu saio. Saio de cena. É assim que funciona no mundo espiritual. Obrigado. Deus abençoe. Resistir é isso. Resistir é você ir para cima. Isso é resistência. Resistência é isso, meus irmãos. Mas ele fala com relação a Deus o quê? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, você resiste o diabo, mas a Deus você o quê? Humilhai-vos debaixo da potente. A Deus você se dobra. Ao diabo você resiste. Pegou a visão? Essa resistência pode demorar um dia, 10 dias, 30 dias, 6 meses, entendeu? Mas você continua o quê? Resistindo e se humilhando. E aí Deus, no tempo que ele determinar, ele o quê? Te exalta, te dá a vitória sobre o seu adversário. Então, esse é um dos fundamentos. Você não pode ter medo do seu inimigo. Você tem que saber que maior é o Deus que está na sua vida. Tá passando luta, tá passando uma situação, continua firme em Deus. Busca, jejua, ora, pede palavra para Deus, pede força para Deus, fala, Deus me ajuda. Não consegue orar, não consegue jejuar, fala, Deus, eu estou sem força para orar. Estou sem força para jejuar. Eu estou sem força, Deus. Porque o problema é você ser orgulhoso de achar que não precisa de ajuda. Então você tem que ser humilde para vir a Deus e falar: eu preciso da sua ajuda. Eu não quero que ninguém me ouça. Vai para o canto.
pega o carro, pega o ônibus, vai para uma praça que não tem ninguém e fala lá com Deus. Ou se for o caso, liga pra gente e fala assim: "Você pode abrir a igreja só para eu passar um tempo de oração lá?" Eu falei: "Posso. Nós abrimos a igreja e você fica sozinho aqui orando, se você quiser. Não quero que ninguém me ouça." Pronto. Mas peça ajuda ao Senhor. Se humilhe diante dele, gente. Esse Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele nos ama. Se ele quisesse nos condenar, ele não teria enviado o Cristo. Cristo não teria morrido naquela cruz. Ele nos ama, ele nos perdoa todos os dias. Agora, se você é soberbo, arrogante, prepotente, não adianta. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Por isso, vá com toda a humildade em Deus. Quem sabe Deus já está mais de ano esperando a sua lágrima. Quem sabe Deus está mais de ano esperando o seu joelho dobrado. Quem sabe Deus está mais de ano esperando você rasgar o seu coração na presença dele. E abrir o jogo. Fala o que tem que falar. Às vezes ser religioso demais. Oh Deus, ó sacrosanto Deus, todo-poderoso. Ó, te dou graças pelas minhas desgraças. Deus para ouvir uma oração dessa, porque eu vou falar, eu quero ouvir a bobagem que essa pessoa está falando. Entenda, a Bíblia diz que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias, mas você tem que se despojar da religiosidade. Não estou dizendo que você tem que falar palavras de baixo calão, não faça isso. Mas vá em Deus e coloque a sua vida como ela está. O que você precisa de mudança? Qual é a área que você precisa de intervenção? Por quê? Porque aí você está lançando tudo que é indevido para fora e está vindo em Deus para estabelecer a verdadeira transformação que você precisa. Você está pronto para ouvir Deus falar umas verdades para você? Se Deus for falar algumas verdades para você de coisas que você precisa mudar, pensamentos que você tem que deixar de lado, amizades que você tem que cortar, às vezes até sair do trabalho que você está, que está mais te prejudicando do que te ajudando. E se Deus mandar você mudar de cidade? E aí? Você entende o que eu estou falando? Será que você está pronto para ouvir Deus falar? Porque você fala, fala Deus. Aí na hora que Deus começa a falar, você fala, ô misericórdia. Assim, ó, a- o diabo, ele colocou na mente das pessoas, porque muitos viveram isso, tá? Infelizmente, muitos viveram. Muitos, ao entrarem na igreja, pensando que seriam acolhidos, foram julgados e condenados. Foram criados grupos, houve separação, você entende? A igreja tem que ter maturidade. Existem pessoas que estão prontas já para trabalhar e outras não. Existem pessoas que vieram quebradas para a igreja e têm que ser curadas. Então, cada um tem o seu perfil. A igreja tem que ter maturidade para discernir, mas nunca de forma alguma julgar e condenar ninguém. Porque eu não sei, às vezes a sua história de vida, ela é tão assim, você sofreu tanto na sua história de vida, que eu não posso simplesmente virar e falar assim: "Isso é ausência de fé". Eu não posso fazer uma coisa dessa.
Porque às vezes você recebeu, olha, eu vou contar o meu caso para eu poder encerrar, porque hoje eu quis falar sobre fundamento, para começar a entrar nos fundamentos. Eu lembro que eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Imagina você, eu ia, tá aqui, minha irmã de prova. Nós íamos lá nas vigílias de monte, né, que na verdade era um vale. A gente chegava lá 9 horas da noite, 10 horas da noite, para ir embora às 6, 7 horas da manhã no outro dia. Esse negócio de mini vigília não tinha naquela época, não. Ah, culto das 7 às meia-noite. Tinha isso? Não. Você entrava 9 horas no monte e saía às 6 horas da manhã no outro dia. E o povo que ia 3 horas da manhã, eles perdiam a melhor parte, porque das 3 às 6 era a hora que Deus falava mais bonito, com mais intimidade. Você via até névoa no monte. Você está entendendo? Você via muitos sinais depois que o povo. E o próprio Deus falava: mandei os curiosos embora. Se eu visse da boca de pessoal interpretando línguas, falando desse jeito, mandei os curiosos embora, porque ia lá por causa da folhinha prateada, ia lá para ver as árvores dançar, não tinha vento e uma, duas árvores dançando. Então eu vivi tudo isso. Aí você imagina, eu vendo isso. Você andar num lugar, a folha, uma folha escura, tá na cor de brasa prateada. Os irmãos, tinham uns irmãos que era tão sem noção que eles colocavam no bolso. Aí eles andavam assim procurando e você via acesso aqui atrás, né? Você falou: "Ô irmão, vigia, né? Não tem como ver um negócio desse". E aí, só que aquela folha prateada ficava só ali. Alguns colocavam na garrafa PET para levar. A hora que ele saía do lá, apagava, porque o lugar dela era ali. Ali era o lugar do negócio, né? Então a gente viu muito isso. E aí você chegava lá, você via o povo rodando, falando em línguas e fazendo aquele auê todo, né? E chegava eu lá e nada. Um monte, 2 monte, 10 monte, 15 monte, 50 monte. Depois de uns 3, 4 anos, eu comecei a pensar que Deus me odiava. Falei: "Deus me odeia, não é possível. Eu não perco uma vigília, eu não perco oração, eu não perco essas coisas. Por que que eu não recebo?" Aí chegou um momento que eu falei: "Não quero mais saber de batismo do Espírito Santo não, acho que Deus não quer saber de mim mesmo, tal", e ia na igreja por ir, aí de repente a chama acendia de novo, né, aí voltava aí nos encontros: "Ó, vai ter à noite não sei do quê", "Bora lá, eu quero poder, eu quero poder, eu quero receber". Nisso se passou 18 anos. Quanto tempo se passou? 18 anos. Eu já tinha desistido umas 4 vezes, tá, no mínimo. Eu falei: "Eu não vou mais buscar poder, não recebo, todo mundo recebe". Às vezes a pessoa juntava e me enrolava comigo no monte e nada, né. E aí chegava o pastor, repete né, tipo assim: "Vamos, dá glória, dá glória, dá glória. A hora que você falar glória, 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 glória", e pronto, vai sair o negócio, né. Era desse jeito, não eu tudo que mandava eu fazia, para não dizer que eu era desobediente. Aí, quando deu 18 anos, assim, eu orei a Deus, eu falei: "Deus, eu tô vivendo um novo tempo na minha vida, né, tô casado, tô com filhos, e eu ainda não experimentei o poder extraordinário. Eu quero tentar de novo, eu quero tentar de novo". Aí eu falei assim para Deus: "Mostra para mim alguém que vai me ensinar a me entregar, para que eu esteja aberto para receber, porque tudo que me mandaram fazer eu fiz e não deu certo. Então levanta alguém que vai ensinar o correto". Aí no dia seguinte eu abri o YouTube lá, apareceu um pastor para mim. Ele começou a falar umas coisas e ele falava disso. De receber o poder, de não sei o quê, e eu olhava assim, eu pensava: "Não pode ser simples assim". Quando ele ensinava, eu falei: "Não pode ser simples assim, uai, eu participei de quantos monte aí". Pessoa que revelava né, tudo que estava na frente, botava a mão em mim, não acontecia nada, eu falei: "Não pode ser simples assim". Aí ele falou assim: "Vai ter uma conferência, eu vou orar e você vai receber. Essa conferência vai ser aqui em Curitiba". E eu estava desempregado na época, eu falei: "Como que eu vou num negócio desse? Curitiba ainda? Nunca saí do Centro-Oeste, como que eu vou em Curitiba?". Aí eu orei a Deus assim, falei: "Deus, se eu quiser eu vou nesse negócio". Entenda, o evento era tipo assim, daqui 15 dias. Aí eu orei a Deus.
Aí eu lembro que eu comentei com a minha mãe assim, falei: "Ah, mas tem, né, passagem e tal, não tem condição de eu ir e tal", mas eu não pedi para ela comprar, eu não pedi para ela assim, eu não pedi para fazer nada, só comentei com ela o meu desejo. E aí Deus queimou no coração dela, e quando do nada ela me liga falando assim: "Já comprei passagem, já fechei o hotel, nós vamos para Curitiba". Eu lembro de eu virar para minha esposa e falar assim: "Amor, você não acredita, minha mãe comprou". Era a Rebeca, né, ela estava grávida de uns 7 meses, 5 meses da Rebeca, porque foi junho mais ou menos isso, de 2018. E aí, eu lembro de eu falar com ela, ela olhou pra mim e falou assim: "Você quer ir?" Eu falei: "Hã?" Olha, quem sabe, né, é lá o meu encontro com Deus, né. Ela falou: "Então vai lá com a sua mãe, né, que seja bênção pra você". Aí eu fui. Irmãos, pra mim foi luta. Eu sou cuiabano. Quando o piloto anuncia na nossa descida: "Em Curitiba está 0 graus", eu falei: "O quê? Eu nunca peguei uma temperatura dessa na minha vida". Eu lembro a hora que a gente tá pegando as malas e abre a porta, porque alguém passou, um abençoado passou e bem na hora abriu a porta e veio o vento. Quando veio o vento eu falei: "Que eu tô fazendo aqui?". Quando nós chegamos no hotel, a gente ligou o aquecedor, não vencia. Nós dormimos na cama que parecia uma pedra de gelo. Aí nós chegamos no evento. Quando eu entrei no evento, Deus falou algo comigo. Ele falou assim, ó: "Abra mão da sua religiosidade". Eu falei: "Como assim, Deus, abra mão da minha religiosidade? Tô entendendo". Ele só falou assim: "Abra mão da sua religiosidade". E aí, o pastor começa a falar como é para receber o poder. Eu olho assim, eu começo a mexer na cadeira e falo: "Não, não pode ser, não pode ser". Por quê? Porque lá no presencial, ele aprofunda mais, entendeu? Ele não fala na internet, ele fala ali, para não dar muito escândalo na internet. Aí quando ele começou a falar, eu olhei assim e falei: "Não é possível". Aí Deus falava para mim: "Abra mão da sua religiosidade". Bom, sabe aquela fila que tem o pastor orando? E assim, as pessoas estão caindo não endemoniadas, elas estão caindo pelo poder de Deus? Quando eu via isso, o que que eu fazia? Eu falei: "Eu quero ver esse pastor me derrubar". Eu armava a base assim e falava: "Vem", entendeu? Pastor ia orar assim, mas eu falei: "Tá vendo aí, ó, que unção é essa? Não caio de jeito nenhum". Porque eu falei: "Se é de Deus, eu vou cair". Eu caía? Não caía, porque o quê? Eu estava com o coração endurecido. Mas Deus falou tanto comigo: "Não seja religioso, não seja religioso", que quando eu cheguei lá, sabe o que que eu falei? "Quer saber? Tô nesse frio, minha mãe vai ficar 1 ano pagando essa viagem, deixei minha esposa com meu filho pequeno e grávida da Ana Rebeca. Eu vou aceitar tudo que ele tá falando e seja o que Deus quiser". E aí nós tá lá na hora da oração, chega esse homem para ministrar, ele fala: "Fecha o olho". Aí eu tentando abrir o olho assim, né, quando eu olho metade vai ter umas 300 pessoas, metade já estava no chão já. Eu falei: "Misericórdia, ele tá derrubando todo mundo". Eu nem vi a hora, eu nem vi. Quando eu vi, pof! Eu olhei assim, aí eu olho para o lado, cadê minha mãe? Minha mãe lá também. Lá, nós 2 foi impactado lá. Aí eu fiquei meio assim, aí eu falei: "Olha, já que eu tô aqui, vou pedir outra oração pra ele". Acabou o evento, ele estava orando com umas pessoas. Aí eu lembro só de eu ouvir ele falar assim: "Ô, vem você", porque ele é grande aqui, entendeu? Tipo, aí vieram os homens grandes lá, pof! Segunda vez, caí. Aí no outro dia, que foi o meu encontro com Deus, eu já estava assim, bem sensível mesmo, né. Ele fez algo que é uma ministração, que ele ministra à distância, ele não toca nas pessoas. Do altar, ele faz assim com a mão, e as pessoas são impactadas por esse poder de Deus. Eu era o último, eu era que nem o Raimundo ali, ó, igualzinho o Raimundo ali no canto ali, ó. Quando ele fez, foi vindo o povo assim, ó, pá, 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 quando chegou em mim, foi como um soco. Eu preocupado com minha mãe lá.
E aí eu lá, pós. E quando eu caí no chão, eu senti um fogo me percorrendo. Minha face queimava, eu senti o fogo percorrendo o meu corpo. Comecei a falar em línguas. Eu ria, eu chorava. Eu dizia assim: eu não acredito. Depois de 18 anos, eu falava assim: eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. E eu não sei se foi, eu não lembro agora a ordem, se foi antes do evento ou se foi depois do evento. Eu lembro que eu estava com a minha esposa, eu estava sonolento. E eu estava assim, eu lembro que eu estava sentado na cama, eu olhava para o céu, dava bom dia para Deus e o glorificava. E eu olhei para cima, eu vi um raio vindo, batendo bem na minha cabeça. Ele batia e eu caía na cama, todo energizado. Aí eu abri os olhos. Assim que eu abri os olhos, eu estava todo eletrificado. Aí demorou para eu me recompor. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Você entende? 18 anos, esperando, pensando que Deus não me amava. Fundamento errado. Eu não estava fundamentado nele ainda. Mas na hora que eu me virei para ele, na hora que eu falei, eu quero, eu recebo, eu abro mão de tudo ruim, todo ensino ruim, eu abro mão, porque eu quero viver o seu fundamento. Veio a glória de Deus sobre mim. Vamos buscar essa glória agora? Se eu estou falando isso, se Deus me trouxe para essa experiência, é porque Ele quer batizar a gente aqui essa noite, amém? Desliga as luzes, coloca, toca a minha vida aí, em nome do Senhor Jesus. E eu quero que você peça. Peça para Deus um encontro agora aqui com Ele. Quem puder ficar em pé, eu peço, fique em pé. Quem não puder e puder ficar sentado, fica sentado. Porque o encontro com Deus, ele só depende do seu coração aberto. Hoje é dia de iniciar uma jornada de estabelecer os fundamentos de Cristo na tua vida, e um deles é o poder do Espírito Santo de Deus sobre você. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu confesso que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que me perdoa os meus pecados, o que me traz em aliança com o Pai, o que me batiza com o Espírito Santo, o que me batiza com fogo, aquele que é tudo. Fale, aquele que é tudo. Eu creio com o meu coração, eu confesso com a minha boca. Te peço, Senhor, perdoa os meus pecados, me renova nesta noite, me enche do teu poder, para que eu viva a tua plenitude e ande nos seus fundamentos. Começa a glorificar o nome do Senhor agora.